Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre informatividade e intertextualidade, tá bom? Então vamos lá então. Primeiramente, o que é informatividade? Informatividade nada mais é do que a medida na qual a ocorrência de um texto é conhecido ou não, esperado ou não pelo leitor. Sua gradualidade, quer dizer, gradual significa como se fosse degraus, passo a passo, né? É dada a partir de fatores básicos que norteiam a língua como por quê, para quê e para quem escrevemos. Então, pessoal, antes de mais nada, vamos entender o que é informatividade. Quando você apresenta um texto, a preocupação do escritor é de que do outro lado esse leitor vai entender a mensagem. E ele vai lançar mão, vai se valer de alguns recursos, e esses recursos têm que ser muito bem usados. Porque o leitor, ele não pode pegar essa mensagem e achá-la muito fácil, em que os dados ali são muito bobos para ele, ou coisas sem relevância, vamos dizer assim, numa linguagem mais formal, e acaba aquele texto não tendo tanto interesse, acaba não sendo tão interessante. Ao passo também que aquele texto ele não pode ser tão difícil, ele não pode se usar de linguagens, ou de termos, ou de recursos, que ele não consiga entender aquele texto. Entendeu? Então aí o leitor vai ficar num texto enfadonho, tanto para um lado quanto para o outro. Se é um texto muito bobinho, vou colocar aqui para você. Se você pegar um texto de um menino ou de uma criança de primeiro ano, segundo ano, e dar a um aluno de ensino médio, segundo, terceiro ano, ele pode achar aquele texto muito bobo, esse aluno pode achar. Por quê? Porque os dados ali são coisas assim para ele que já não faz mais sentido. Está muito fácil, está muito dado aquele texto. Então ele acaba achando chato. Mas também se você pegar um texto de uma banca de medicina, um texto ali de um formando de medicina e dar a um estudante de nono ano, oitavo ano, ele pode pegar aquele texto e achar aquele texto extremamente difícil pelos termos que tem ali. Então a informatividade é isso, é você adequar a linguagem para que o leitor consiga entender as informações que estão presentes. Então ele tem que fazer um bom uso da linguagem e um bom uso dos recursos ali também presentes. E quando eu falo recursos, podem ser recursos gráficos ou recursos sonoros, não importa. Esses recursos, eles podem ser bem usados e aí você tem três níveis que nós vamos ver aqui que você pode usar. Digamos que é três níveis, que é o baixo que eu falei, né, que é aquele que o texto está muito dado, não tem tanta relevância, acaba sendo muito fácil até para o leitor. O satisfatório, porque ele traz algo no nível daquele leitor, e algumas coisas até um pouco escapam dele, que ele não vai conhecer tão bem, mas vai provocá-lo para procurar saber o que é. E o nível muito alto, né? Que é aquele que a pessoa também, tudo que ela está lendo ali, a grande maioria ela não está entendendo nada, porque são usados termos ou alguns recursos que ele não está conseguindo compreender o que está sendo informado. Então, o mais indicado é que um texto esteja no nível satisfatório, ou no meio, né? Uma vez que este, além de mobilizar o repertório cultural do leitor, ainda lhe traz informações novas. Por outro lado, o nível alto pode acabar por confundir o leitor pelo excesso de informações, que foi o que eu falei. Este pode acabar não processando todas as informações em um primeiro momento. Então, o texto pode acabar ficando chato para ele, né? Então, olha só, a informatividade ela é em três níveis, né? O grau baixo, que a gente chama de senso comum. O que é o senso comum? É aquilo que já está na boca do povo, todo mundo já sabe, já está no conhecimento popular, melhor dizendo, e eles já sabem todas as informações, porque já foi propagada ao excesso. Então, desde o nível do mais pobre ao mais rico, desde o nível da pessoa mais culta ou menos inculta. Então são informações que transcorrem com muita facilidade, né? E aí acaba sendo chamado senso comum. E o grau satisfatório tem uma certa imprevisibilidade, imprevisível que pode vir ali. Então aquele texto prende a pessoa porque provoca a pensar, né? E suficiência de dados. Então os dados que ali são suficientes. Ela consegue compreender o texto. E o grau alto, que existe um esforço mental excessivo, e aí esse texto pode acabar ficando desinteressante, como nós falamos. Então, informatividade. O texto deve partir do dado, né? Conhecimento partilhado com o leitor, então ele vai compartilhar informações que estão ali, né? E progredir para o novo. Então, isso é que é interessante. Ele começa com algo que você já conhece, partindo para algo que você ainda não conhece, chamando você para participar, entendeu? Então o escritor ele tem que ser habilidoso
ou o falante precisa ser habilidoso para conseguir progredir, mas para isso você tem que ir junto. Então ele precisa te convencer, te programar para conseguir vir com ele. E aí você vai buscando. Então, vai buscar um dicionário, vai se informar no Google, mas aquela informação nova, ela vai começar de algo que você conhece e aí ela vai para essa nova, tá? E informações novas a partir de o leitor conseguir acompanhar o raciocínio do autor e a lógica das ideias do texto. Assim, quando o texto apresenta apenas dado mais dado, que nós já vimos aqui que é conhecimento partilhado com o leitor, que é o que já se conhece, é a baixa informatividade, pois informa o que já é sabido e nada acrescenta. Então, assim, igual eu falei, para alguém que está lendo um texto, eu já sei isso, pode ser totalmente desinteressante. Agora, novo mais novo também é desinteressante, porque você vai ler só coisa que você não conhece, não tem nada que você conheça, então fica um texto muito pesado. Ele precisa partir de algo que você conhece para algo que você não conhece, tá? E aí você consegue adquirir maiores conhecimentos. Alta informatividade, né? Sem conhecimento prévio, o leitor não consegue construir sentidos por não compartilhar os conhecimentos e informações presentes no texto, ou seja, prejudica a comunicabilidade. Então, dado mais novo é que é o mais interessante, que é o nível satisfatório de informatividade. Vamos agora para intertextualidade. O que é intertextualidade? Todo texto tem a presença de outros textos ali. Tá? Quando você vê alguém escrevendo, é porque ela já leu algo, tá? E ela traz essa influência, esse conhecimento de mundo dentro do texto dela. Então, por isso que é chamado de inter, fora. Então, esse intertextualidade, ele vai colocando ali alguma coisa. Então, ele vai citar ali, às vezes, Revolução Francesa. Então, ele foi influenciado, ele traz outros textos de Revolução Francesa e traz dentro do dele. Ou apartheid, ou ele vai trazer outras coisas dentro do texto, mas é o chamado intertextualidade. A gente chama na língua portuguesa de polifonia, porque ela tem várias vozes ali presentes, entendeu? Aquele texto ele não é 100% novo, ele tem que trazer várias vozes, vários outros textos ali dentro, e por isso ele é chamado de intertextualidade. Então, quando você está lendo alguma coisa, de repente ele fala lá assim, o nome Robespierre, supondo, e aí você, mas quem é Robespierre? É porque ele já leu em outro lugar, já sabe, e aí ele está trazendo dentro do texto dele. E aí você vai pesquisar, que ele foi da Revolução Francesa, e aí você vai saber a respeito disso. Então, a intertextualidade acontece quando há uma referência explícita ou implícita de um texto em outro, tá? Isso é a coisa mais normal. Você vai escrever um texto, você vai se valer de outros. Não tem problema nisso. Você tem outras bases, você tem outras fontes que você vai usar dentro. Então, quando você faz isso, é a chamada intertextualidade. Coloquei aqui alguns exemplos, tá? De intertextualidade. A paródia, por exemplo, que a paródia, ela faz o quê? Ela permanece com todo o ritmo, né? Ela permanece com aquela harmonia musical e ela tira a letra, ela tira aquilo que é cantado e aí ela tira aquela letra e aí ela coloca uma outra letra. Para que ela faz isso? Para chamar intertextualidade. Quando você ouve o ritmo daquela música e a harmonia daquela música, você, essa música é tal. Mas quando você escuta a letra, você vê que a letra é de outro lugar. Então isso é uma chamada intertextualidade, porque é a presença de outro texto dentro de um outro texto, tá? Então é a perversão, né? Porque perverte, muda, né? Do texto anterior, que aparece geralmente em forma de crítica irônica de caráter humorístico. Esse recurso é muito utilizado pelos programas humorísticos, tá? Então eles fazem isso. Um texto dentro de outro, uma música dentro de outra. A paráfrase, né, que é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto com a utilização de outras palavras. Então, a parafrasear é nada mais, nada menos que dizer a mesma coisa com outras palavras, tá bom? Então, é simplesmente isso. Então, a parafrasear, você fala aqui, você fala, mas fulano já falou isso, só que ele diz com outras palavras, então isso é uma paráfrase, tá certo? Então, você vai vendo hoje, joga na internet lá, nós não podemos, algum filósofo, né? Mas fulano, nós não podemos dizer assim, então coloca aí, escreve tal coisa, entendeu? Então aqui é a chamada paráfrase, eles fazem isso, eles mostram novas formas de falar o que já foi dito, às vezes com uma linguagem mais adaptada, mais simples, né? Porque às vezes aquele texto é muito rebuscado, mas ele traz a mesma coisa, a mesma ideia, né? Vamos dizer assim. Epígrafe, que é um recurso bastante utilizado em obras, textos científicos,
desde artigos, resenhas, monografias, uma vez que consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo que tem alguma relação com o que será discutido no texto. Então, você usa esse epígrafe muito em textos de faculdade, ou textos mais formais. Por quê? Porque você pega um texto já existente, você acresce mais alguma coisa. Você parte daquela ideia e depois você vai acrescendo alguma coisa. Olha, tem isso, mas tem mais isso. Então, essa que a gente chama de intertextualidade. Você se vale de um texto para poder acrescer. Para dizer, olha, eu também descobri tal coisa, também sei de tal coisa. Então, isso é chamado epígrafe, tá? Citação é acréscimo de partes de outras obras numa produção textual de forma que dialoga com ele. Geralmente vem expressa entre aspas e itálico, já que se trata da enunciação de outro autor. A citação, pessoal, é aquela que você já conhece, tem a direta e a indireta. A direta é você colocar exatamente as falas, as palavras que a pessoa disse. Você não mexe em nada. Então você pega a frase, o que foi dito pela pessoa, coloca ali entre aspas, ou coloca ali em itálico, se você optar, ou se colocar na outra linha, parágrafo, coloca a fala da pessoa. Tem gente que faz isso, mas em textos de faculdade você tem que colocar entre aspas. Até 3 linhas você usa aspas. Mas você também pode se valer do chamado citação indireta, que é quando o próprio narrador, o próprio autor, ele diz como a pessoa disse, mas segundo as palavras dele. Entendeu? Então ele vai dizer, fulano disse que, afirmou que, e aí ele coloca segundo as palavras dele, não exatamente como ela falou, ipsis literis, como a gente fala, né? Mas ele vai trazer segundo o que ele quer dizer, tá bom? Ele vai usar as palavras dele. Alusão, que faz referência aos elementos presentes em outros textos. Então, por exemplo, você vê ali um quadro da Mona Lisa, e aí você vê um outro quadro parecido com o da Mona Lisa, com alguém de braços cruzados, alguma coisa do tipo, então ele está fazendo alusão à obra dela, lembra a obra dela. Então a alusão é isso. Fatores responsáveis pela textualidade. No texto nós temos a coerência, coesão e informatividade. No contexto, a situacionalidade e intertextualidade. E no interlocutor, que é aquele que está recebendo a mensagem, a intencionalidade ou a informatividade. Eu coloquei aqui alguns exemplos para você entender. Por exemplo, nós temos uma obra antiga do Dante Alighieri, o italiano, e ele escreveu a Divina Comédia, em que ele relata ali que ele conheceu o inferno, conheceu a organização do inferno, tudo aquilo, tá? E aí depois vem um filme, claro, ele faz alusão a esse filme, a essa obra, desculpa, porque esse aqui é um livro, e esse filme, ele vai trazer a ideia, mas não tem nada a ver, porque não é o inferno que eles estão aqui. Eles estão, na verdade, diante de um vulcão em erupção e as lavas estão quentes, lembra o inferno, né? Então eles vão falar o inferno de Dante, lembrando aqui do Dante Alighieri, o inferno que ele cita aqui nessa obra, tá? A Comédia Divina, que é um filme brasileiro que saiu há algum tempo, é uma porcaria, não recomendo ninguém assistir, tá? Confusão de diabo, o cara que diz que é o próprio diabo, começa um programa de TV e começa aquela coisa toda, mas você lembra, ó, então aqui é Divina Comédia, aqui é Comédia Divina, ele só faz uma troca de ordem das palavras, mas na verdade é uma alusão, tá? A obra do Dante Alighieri. Aqui, por exemplo, a Canção do Exílio, tá? Que você sabe que é do Gonçalves Dias, conhecidíssima obra. Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então ele vai lembrar da terra dele e vai exaltar a terra dele, ficou conhecidíssimo, né? Porque exílio é quando você se reclusa dentro de um determinado lugar, ali você fica quieto, né? Ali você está exilado, você não quer contato com outras pessoas, você tá ali meio isolado, só quer contato com algumas pessoas, esse é o exílio, né? Tá protegido pela sua resguarda. E aí nós temos aqui o Murilo Mendes, que faz também a Canção do Exílio, mas citando agora outro lugar, não o lugar do Gonçalves Dias, mas o lugar do Murilo Mendes. E ele fala: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, vendendo a prestações. Então você vai ver que aqui ele vai exaltar a terra dele agora, né? Mas na verdade não é novo o texto. O texto se vale de uma intertextualidade porque ele lembra o texto do Gonçalves Dias,
Então você vê ali a intertextualidade presente. Outro aqui, por exemplo, é o quadro do Monk, que você sabe, aqui o Grito. E aí você vê aqui uma outra obra aqui do Homer Simpson, né? Muito parecida, faz alusão, né? Ela lembra. Aqui também nós temos uma propaganda, nós temos uma publicidade do Hortifruti, e ela fez muito sucesso porque ela é engraçada. Ela coloca um cap um tomate e horta de elite, lembrando o filme Tropa de Elite. E aí ele fala, se não for hortifruti, pede para sair. Então ele faz menção tanto ao título quanto ao personagem, que aqui é o sargento, o Capitão Nascimento, quanto também a frase que ele sempre fala, pede para sair ali nos treinamentos. Então ele faz uma alusão, ele lembra isso, então nós vemos aqui também uma intertextualidade. Pessoal, então é isso. Ficamos por aqui, até mais.